Glória a Deus, vamos lá. Tiago, capítulo de número 3, versículo 17. Aqui o texto fala para nós, narra a respeito das 7 características, então, da sabedoria, ou como temos falado aqui, das 7 colunas, dos 7 pilares da sabedoria, e é justamente com eles que nós precisamos edificar a nossa casa. Esse texto tem sido, o alvo do nosso estudo já há várias quartas-feiras, e hoje nós vamos estar então finalizando esse estudo. Bom, Tiago capítulo 3, versículo 17, a Bíblia diz assim, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdias e bons frutos, imparcial, foi essa que a gente viu na semana passada, e chegamos na última característica da sabedoria, que a sabedoria é sem fingimento. Amém? E é sobre isso, então, que nós estaremos tratando hoje. Por exemplo, a corrigida, a João Ferreira de Almeida, revista corrigida, em vez de sem fingimento, ela colocou assim, sem hipocrisia. Provavelmente que na sua Bíblia esteja dessa forma. Outras várias traduções, mais recentes, mais atuais, vão dizer assim, que a sabedoria ela é sincera. Se ela é sem fingimento, se ela é sem hipocrisia, é porque então ela é sincera. Mas a gente, como utilizamos essa tradução aqui durante todo o nosso estudo, eu vou me manter justamente aqui, sem fingimento. A sabedoria, ela não finge ser algo que ela não é, ela é o que é. Amém? Sem fingimento, sem hipocrisia, ela é sincera. De tal forma que se nós quisermos ser sábios, e mais até do que isso, como temos falado aqui nas quartas-feiras, se nós quisermos edificar a nossa casa com sabedoria, nós então precisamos ser o quê? Sinceros. Ser alguém sem fingimento, sem hipocrisia. E você sabe que o fingimento, que a hipocrisia é algo triste, É algo triste, algo, a gente vai falar disso mais para frente, até mais algo revoltante. Ninguém gosta de hipocrisia, Ninguém gosta de fingimento, sabe? Aquele caso, encontra alguém na rua, fulano, rapaz, que saudade, eu gosto tanto do fulano, não, pensa uma pessoa, gente fina, rapaz, você nunca mais foi lá em casa, tem que ir lá tomar um café, a gente tá com saudade de você e tal, aquela coisa toda. Na hora de se despede, a pessoa vira as costas, dá 3, 4, 5 passos, isso aí não vale nada, tomara que não vale, E a pessoa sai dali achando assim, olha como fulano gosta de mim, gosta? Não gosta nada, E às vezes, quando a pessoa ela age dessa maneira, com hipocrisia, com fingimento, ela acha que ela está enganando o outro. Mas, na verdade, ela está enganando a quem? A si mesmo. E a Bíblia muitas vezes vai falar justamente sobre isso, que nós, então, não estamos enganando a Deus quando somos hipócritas com relação às coisas de Deus, ou quando somos fingidos com relação às pessoas. Não estamos enganando a Deus ou aquelas pessoas, estamos enganando a nós mesmos. De tal maneira que se nós agimos assim, se enganamos a nós mesmos, nós não estamos sendo sábios. Muito pelo contrário. Amém? Estamos sendo, na verdade, tolos. Então a sabedoria, ela é sem fingimento, ela é o que é. E a Bíblia vai dizer para nós que Deus, ele ama a sinceridade. Lá no Salmo 51, no versículo 6, a Bíblia vai dizer assim, Deus ama a verdade no íntimo. O que é a verdade no íntimo? Para resumir numa palavra só, sinceridade. Não é isso? A verdade no íntimo é isso, é que aquilo que está lá no nosso íntimo é o que realmente a gente deixa transparecer, a verdade no íntimo. E nós precisamos, então, sempre sermos pessoas sinceras. Agora, uma coisa é preciso chamar atenção. Tem gente que, em nome da sinceridade, ela se torna alguém grosso, alguém estúpido, alguém que fala sem pensar, E aí qualquer coisa a pessoa já dá um coice, alguém diz, eu sou assim, eu falo mesmo, eu sou muito sincero. Meu irmão, tem como a gente ser sincero,
mas, né, confrontar alguém, confrontar às vezes com duras verdades, mas em amor. Não precisa de grosseria para isso, não precisa de estupidez para isso. Amém? Eu posso, então, né, ser sincero com alguém, mas falando com aquela pessoa de uma maneira polida. Então, cuidado para, em nome da sinceridade, não se tornar alguém bruto, alguém grosso, porque não é esse o caminho. Mas, claro, como estamos vendo aqui, nós precisamos ser sinceros em tudo que nós vamos fazer. Em especial, em duas coisas que eu quero lhe chamar a atenção que a Bíblia fala. Primeiro está aqui em Romanos 12, 9, e eu peguei aqui o texto de Romanos, mas tem vários versículos que falam a mesma coisa, tá? Romanos 12, 9 vai dizer assim: o amor seja de que forma? O que diz aí? Sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. A Bíblia vai dizer para nós que o amor, ele precisa ser sem hipocrisia, sem fingimento. Ele precisa ser, então, algo sincero, algo genuíno. Nós não podemos, de forma alguma, admitir um amor falso, né? Aí a Bíblia, como eu disse, vários outros textos falam de forma muito semelhante, né? Um deles até, que é a epístola do apóstolo João, vai dizer, né, filhinhos, não amemos só de palavras, porque quem ama só de palavra, né, tem um amor que está sendo hipócrita, né? Tem um amor que é só no discurso, mas que não reflete aquilo que está aqui dentro. E a gente precisa entender que a hipocrisia é isso, né? Eu já falei aqui tantas outras vezes que hipócrita, né, e a própria palavra derivada dessa, hipocrisia, ela vem do grego, que inicialmente se referia a um ator, alguém que interpreta um papel. E o teatro ali, né, nessa época, no tempo grego, ele era feito, era muito comum os atores utilizarem máscaras, então. Então a pessoa colocava uma máscara e interpretava um papel. Né, eu sempre falo, era um vilão, então ele já andava assim, já fazia aquela voz, né? Aí daqui a pouco fechava a cortina, passava para o próximo ato, ele ia lá, tirava aquela máscara, tirava aquele figurino, colocava, é o mesmo ator, né? Colocava outra roupa, colocava uma máscara, e agora ele iria interpretar alguém muito bom, e ele até andava, né, de uma maneira diferente, a voz dele, o gesticular e tal. Por quê? Porque ele estava, né, representando o papel. O que é a hipocrisia que a Bíblia está dizendo aqui? O fingimento é isso. É você representar um papel. É você demonstrar algo que não reflete o teu interior, que não reflete a verdade no íntimo, que não reflete quem verdadeiramente você é. Por isso que a Bíblia vai dizer, filhinhos, não amemos só de palavras, vai dizer aqui, o amor seja não fingido. Não adianta a gente, né, falar da família primeiro, voltar para a nossa família e dizer, olha, eu te amo, você é a coisa mais importante da minha vida, mas não reflete uma essência. Aí vão ser meras palavras, mas daqui a pouco as minhas atitudes contradizem tudo aquilo que eu falei. Você está entendendo? Não adiantou coisa alguma. Na verdade, se a gente for ver, quando eu ajo com fingimento, com hipocrisia, eu estou irritando a Deus. Eu estou acendendo a ira de Deus contra mim. Primeiro, acabei de falar, Deus ama a verdade no íntimo. Deus ama a sinceridade. Amém? E a Bíblia também, ela vai nos ensinar, se a gente lê os evangelhos, que no ministério terreno de Jesus, o que foi que Jesus mais combateu, gente? A hipocrisia, a religiosidade dos seus dias. Porque entenda bem, religiosidade e hipocrisia são as duas faces da mesma moeda. Os dois andam de mãos dadas. Não existe religiosidade sem hipocrisia. E não existe hipocrisia sem religiosidade. Então os dois andam ali de mãos dadas, né? E foi o que Jesus mais combateu nos seus dias.
Se você for ver, for analisar, foi o pecado que Jesus mais confrontou, que Jesus mais combateu, foi justamente a questão da hipocrisia. E aí a gente, com isso, faz ideia como isso irrita Deus. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela acaba, como eu dizia, né? Ela se engana, mas ela acaba afastando outras pessoas até mesmo de Deus. Porque quando você descobre alguém que é hipócrita, que se dizia muito santo, muito de Deus, muito isso, muito aquilo, e daqui a pouco você descobre que era só fachada, que era só um fingimento, que estava só interpretando um papel, mas que na verdade não era nada daquilo, né? A tendência das pessoas não é olhar e dizer assim, não, aquela pessoa ali está errada, né? Mas a santidade é coisa certa, mas buscar Deus é coisa... Não, a pessoa coloca todo mundo no mesmo balaio, não é assim? A pessoa olha e diz assim, esse negócio de igreja, isso é mesmo, só uma mentira, uma hipocrisia. Isso acaba afastando pessoas de Deus. Acaba trazendo escândalo, então, justamente porque a pessoa ela não vive aquilo que deveria viver, mas fica querendo interpretar um papel. Meu irmão, olha só, vamos supor que eu olho para a minha vida e daqui a pouco eu deparo que eu não sou tão espiritual quanto eu gostaria de ser. Aí eu tenho dois caminhos. Um caminho é eu buscar a Deus e buscar me tornar cada dia mais espiritual. Amém? O outro caminho é eu fingir uma espiritualidade. Eu te pergunto, qual que é mais fácil? Buscar a Deus e me tornar alguém mais espiritual ou fingir uma espiritualidade? Mais fácil eu fingir uma espiritualidade, não é verdade? Por isso que muita gente acaba optando, acaba indo por esse caminho da hipocrisia, que não vamos nos enganar, meu irmão, começa em pequenas coisas, mas que vão crescendo. Aí, por outro lado, olha só, eu percebo que há um erro na minha vida, que há um defeito às vezes até de caráter na minha vida, um pecado da minha vida. Então eu tenho dois caminhos. Um caminho é, novamente, eu buscar a Deus, né, e vencer então esse meu defeito e permitir que Deus trabalhe comigo com relação a isso. Eu me arrepender, se for um caso do pecado, né, e me livrar daquela situação. O outro caminho é eu esconder o meu pecado para ninguém ficar sabendo. Mais uma vez eu digo, qual que é o mais fácil? Não é esconder o seu erro? E aí que muitas vezes a pessoa vai pelo caminho mais fácil. Não, se ninguém ficar sabendo, não tem problema, eu continuo na minha, na minha cadeira de homem de Deus, de mulher de Deus, de um cristão e tal. Então, esse é o grande perigo, né? E aí, meu irmão, claro que essas coisas vão se refletir na nossa casa. Claro que essas coisas vão se refletir no nosso lar. Então, a Bíblia diz, o amor seja sem hipocrisia. Outra coisa que, e repito mais uma vez, não pode haver fingimento em nada na nossa vida. Mas duas coisas a Bíblia dá ênfase. O amor, que não pode ser fingido, e uma outra coisa que está aqui em Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo de número 1 e versículo de número 5. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Olha que interessante, isso aqui eu já preguei aqui na igreja até esse texto, mas olha só, 2 Timóteo 1,5. Lembro da sua fé, de que maneira, gente? Bom dia, tudo bem? Vamos tentar de novo? Lembro-se da sua fé sem fingimento. Olha que interessante. A mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Amém. Primeiro, Paulo vai destacar, e esse não é o único texto que fala de uma fé não fingida, né? Há outros textos também que falam, o próprio 1 Timóteo fala sobre isso também, mas
Aqui Paulo está dizendo, olha, eu me lembro, falando que ele se recorda com carinho, né? Se recorda de uma maneira assim muito positiva da fé, aquilo que eu quero chamar hoje, da fé genuína. Amém? Que Timóteo tinha, de uma fé verdadeira, de uma fé sem fingimento, sem hipocrisia, de uma fé sincera. E nós precisamos ter essa fé sincera, sabe? E quantas vezes nós até numa oração mesmo, estamos orando e dizendo para Deus, Deus, eu creio, Senhor. E às vezes nem nós não acreditamos que cremos. Entende? Não é nem que não cremos, é que nem acredita que a gente crê. Lá no fundo você sabe que você não crê coisa nenhuma. Mas está querendo, sabe, querendo ganhar Deus na conversa? Porque não tem outro termo para colocar, é isso, né? Querendo ganhar Deus na conversa, eu creio, Senhor, mas não creio. Adianta na minha oração eu dizer que creio se eu não creio? Não, é muito mais fácil eu chegar para Deus e dizer, Senhor, eu preciso desse milagre, preciso dessa bênção, mas eu preciso ser sincero com o Senhor, eu não estou conseguindo crer. Falar como aquele pai até mesmo falou para Jesus, ajuda na minha incredulidade, me ajuda a vencer a minha incredulidade, a minha falta de fé, que eu estou tendo dificuldade de crer. A Bíblia diz, o salmista diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, Deus não me ouvirá. Em outro salmo, a Bíblia vai dizer, Senhor, ouve a minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Olha que interessante isso. Bom, se o salmista está dizendo, Senhor, a minha oração, ouve ela, responde ela, porque a minha oração não é feita com lábios enganosos, então é porque ele sabia que muitas orações eram feitas com lábios enganosos. Que uma coisa saía da boca, mas não refletia aquilo que estava dentro da pessoa. E provavelmente que o salmista tenha constatado isso, não é nem na vida dos outros, provavelmente que ele tenha constatado isso na sua própria vida. E talvez o que ele está dizendo para Deus é, Senhor, eu sei que eu já fiz muita oração e que o Senhor não respondeu porque não era uma oração sincera, porque não era uma oração verdadeira. Mas essa oração que eu estou fazendo agora, ela está sendo sincera, verdadeira. Então responde ela, porque ela não é feita com lábios mentirosos. Amém, igreja? Meu irmão, eu recordo de situações onde eu estava assistindo culto, participando de um culto, e tinha ali alguém ou abrindo o culto, ou o próprio pastor orando e fazendo declarações a Deus. E do meu lado havia pessoas fazendo declarações de amor a Deus. E de eu não poder, ficar repetindo aquelas palavras. De eu ter que parar e falar para Deus, Senhor, eu preciso ser sincero, eu não te amo desse jeito. Gostaria de te amar dessa maneira. Gostaria de ter esse amor que o pastor está dizendo ali na oração, que as pessoas à minha volta aqui estão dizendo. Eu gostaria de ter esse amor pelo Senhor, mas eu preciso ser sincero, eu não tenho esse amor pelo Senhor. Deus, me ajuda a te amar desse jeito. Me ajuda a ter esse amor aí que eles estão falando, a ter esse amor pelo Senhor. Mas agora eu não tenho. Se eu repetir essas palavras, eu vou estar sendo o quê? Hipócrita. Fingindo. Eu vou estar fazendo uma oração com lábios mentirosos. Meu irmão, eu acho muito melhor, eu acho que é muito mais aceito por Deus essa sinceridade, porque repito que Deus ama a verdade no íntimo, do que a gente ficar falando coisa que não corresponde, que é lábio mentiroso. E eu não estou dizendo aqui com isso que eu acertei em toda oração, não, assim como o salmista, eu já fiz muita oração com lábio mentiroso, como tenho certeza que você já fez também, ou não, né? Muita oração hipócrita, que às vezes até, motivados ali pelo meio, que Deus, eu te amo mais do que tudo, e muitas vezes não é verdade. Na verdade, na maioria das vezes não é. Você está entendendo? Então nós precisamos olhar para o nosso relacionamento com Deus e ter sabedoria e não permitir que a nossa fé, como a Bíblia está dizendo aqui, seja uma fé com fingimento. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Paulo diz, olha, eu me lembro da tua fé, que é uma fé genuína, que é uma fé verdadeira, que é uma fé
sem fingimento. Essa fé que hoje você tem, que hoje você demonstra, e vamos ser sinceros que é uma fé difícil de achar, ele diz assim, essa fé habitou primeiro na sua avó Lloyd, depois habitou na sua mãe Eunice, e eu estou certo que agora ela habita em você. Uma fé, meu irmão, que transpôs gerações. Uma fé que foi sendo passada da mãe para a filha, da filha para o filho, amém? Uma fé genuína. Porque é esse tipo de fé que é a fé verdadeira, que é a fé que vai provocar em nós uma admiração. Mas quando alguém demonstra uma fé fingida, hipócrita, geralmente produz em nós uma certa repulsa. Sim ou não? Você já ouviu aquela frase assim, se for para eu ser crente igual fulano de tal, prefiro nem ser. Já ouviu isso? Infelizmente não é muito comum a gente ouvir, porque alguém se deparou com uma fé fingida, com um amor fingido. E entenda bem, não me entenda errado, ninguém é perfeito. Amém? Ninguém é perfeito. Às vezes tem pessoas que declaram isso sendo desonestas, né? Julgando a pessoa por causa de um tropeço, julgando a pessoa por causa de um erro. E aí não é disso que eu estou falando, eu estou falando de alguém que realmente é fingido, representa um papel, sabe? Quer ter um ar de santidade vivendo o pecado. Quer ter um ar de comunhão com Deus, quando na verdade não tem comunhão nenhuma com Deus. E assim vai. Então nós precisamos entender essa verdade, porque olha só, essa fé genuína, ela foi passando, né, já tinha alcançado, começou lá na Lloyd, a filha Eunice e agora o neto Timóteo. Agora, você já imaginou, vamos trocar esse versículo aqui, entenda a minha colocação, mas vamos mudar isso aqui. Você já imaginou Paulo falando assim, olha, eu me lembro da tua fé fingida, essa fé que a tua avó já era assim, tua mãe era desse jeito, e você também está no mesmo caminho, essa fé religiosa, essa fé só de aparência, essa fé que parece uma casca, por fora é uma coisa, por dentro está oco. Olha que coisa séria isso aqui. Meu irmão, se nós tivermos essa fé genuína, verdadeira, os nossos filhos vão demonstrar essa fé. Os nossos netos vão demonstrar essa fé. Mas, do mesmo jeito, se nós tivermos uma fé cheia de hipocrisia, de fingimento, a tendência é que os nossos filhos demonstrem essa fé, que os nossos netos demonstrem essa fé. Então, a forma que eu vivo a fé hoje vai influenciar até mesmo as próximas gerações. Gente, olha só, e se nós estamos aqui numa quarta-feira à tarde com um sol bonito desse lá fora, eu espero que você esteja preocupado com essas coisas. Amém? Como vai ser a fé dos seus filhos, como vai ser a fé dos seus netos, porque senão não faz nem sentido a gente estar aqui. Você concorda comigo? Né? Poderíamos estar fazendo tantas outras coisas. Mas se estamos aqui reunidos para orar, para clamar a Deus pela nossa casa, pela nossa família, é porque nós nos preocupamos com essas coisas. E a maneira que eu vivo a fé, a maneira que eu vivo o amor, vai se refletir então na minha casa, na minha família. Por isso que a Bíblia está dizendo que a sabedoria, ela é sem fingimento. E que se eu quero edificar minha casa, o meu lar, com sabedoria, eu preciso edificar minha casa e o meu lar dessa forma, sendo quem realmente sou. A minha maneira de falar sendo expressão de quem eu sou. A minha maneira de me comportar, de viver, sendo uma expressão de quem eu sou. Agora, eu não estou contente com quem eu sou. Opa, deixa eu buscar Deus para me tornar mais espiritual. Deixa eu buscar Deus para que eu ame mais. Deixa eu buscar Deus para que eu me torne mais santo, mais um homem mais de fé e assim por diante. Amém? E não começar a maquiar a coisa, e não começar a se encher de máscaras. Falando até disso, já se encaminhando para o final, vamos para a segunda epístola aos Coríntios, por favor. Versículo de número 3, capítulo 3, melhor dizendo, e versículo 17. Segunda epístola aos Coríntios 3, 17. Eu vou ler aqui, na verdade é o 18, versículo 18. Eu vou ler aqui direto o versículo 18,
Mas depois você pode ler em casa o contexto. Aqui Paulo, olha só, gente. Aqui Paulo está denunciando uma atitude errada de Moisés. Olha a encrenca que ele está entrando. Amém? Né? Paulo está denunciando uma atitude errada de Moisés com relação ao véu. E a Bíblia vai dizer para nós, e é isso que Paulo está denunciando, que Moisés, quando entrava na presença de Deus, a glória de Deus vinha sobre ele e o rosto dele resplandecia. Quando o rosto dele resplandecia, ele descia do monte da presença de Deus e falava com o povo de Israel o que é que Deus tinha falado com ele. E o rosto dele está lá brilhando. E todo mundo está olhando para ele. Oh, que isso! Oh, que homem de Deus! Olha só, até o rosto dele chega a brilhar. Só que a Bíblia diz que quando aquela glória ia sumindo, nas palavras de Paulo ia desvanecendo, ele pegava um véu e cobria o rosto. E Paulo está denunciando que ele fazia isso para que as pessoas não vissem que a glória já tinha ido embora. Quando ele ia na presença de Deus, claro, ele tirava o véu, falava com Deus, novamente o rosto dele resplandecia, recebia lá uma recarga, vamos dizer assim, de glória, descia brilhando, falava com o povo de Israel sem véu. Oh, que homem de Deus, olha lá, o rosto dele chega a brilhar. Mas quando o brilho começava a sumir, ele não queria que as pessoas vissem que a glória tinha ido embora. Amém? Então ele ia lá e colocava o véu de novo. E aí a Bíblia vai dizer que ainda hoje, quando se lê o Antigo Testamento, lá está o véu. Esse mesmo véu permanece até hoje. Palavra de Paulo, só você ler os versículos anteriores. E aí, chega no versículo 18, que é o nosso versículo aqui hoje, ele vai dizer assim, primeiro ele diz, né, anteriormente ele diz assim, mas nós não somos como Moisés, não vamos agir como Moisés. Gente, olha só, Moisés tinha muita coisa boa a ser imitada, amém? Mas no que diz respeito a essa atitude, ele vai dizer, nós não vamos ser como ele, nisso nós não vamos imitá-lo. Perceba, meu irmão, que todo homem de Deus tem qualidades, mas também tem defeitos. O que a gente precisa imitar? Chuta, as qualidades, né? E não os defeitos. O defeito deixa para lá. Bom, 2 Coríntios 3,18 diz, e todos nós, o que diz aí? Com o rosto descoberto, do que ele está falando, gente? Sem véuzinho, sem máscaras. Lembra que hipocrisia se referia a isso, a máscaras que eram usadas? Sem máscara, com o rosto descoberto, mostrando quem nós somos. Os nossos defeitos, as nossas limitações, as nossas fraquezas, mostrando o quanto somos dependentes de Deus. E todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, o que acontece com a gente? Somos transformados. Então, se eu não for na presença de Deus com o rosto descoberto, eu serei transformado? Não. Quando eu estou sendo hipócrita, quando eu estou sendo fingido, meu irmão, eu não sou transformado. Lembra que eu falava há pouco? Né? Eu reparo que a minha espiritualidade não é a que eu gostaria de ter. Eu tenho dois caminhos, ou buscar essa espiritualidade ou fingi-la. Se eu fingir espiritualidade, eu nunca vou ter espiritualidade, porque eu não serei transformado. Você está entendendo? Aquilo trava o meu progresso. Assim como quando há um defeito, um erro, um pecado na minha vida, e em vez de eu tratar isso, eu prefiro esconder isso, então aquilo não vai ser transformado, aquilo não vai ser tratado, porque eu só estou escondendo. Até porque se eu escondo, é porque eu não estou arrependido. Você está entendendo? Eu simplesmente quero esconder. Então ele diz, com o rosto descoberto, contemplando a glória de Deus, nós somos transformados. E é isso que eu quero lhe chamar a atenção, que você guarda no teu coração. Meu irmão, se a gente, não está sendo sábio, se a gente está partindo para a hipocrisia, para o fingimento, e não se engane, todos nós temos
seja um pouquinho, seja muito. Fingimento dentro de nós. Todos nós. Não há ninguém que fala, eu não, pastor. Já começou a hipocrisia. Verdade, não é? Já começou a hipocrisia aí, né? Todos nós. Claro, alguns têm bem pouquinho, outros têm um caminhão, né? Mas todos nós temos dentro de nós, nem que seja um pouquinho, mas geralmente não é tão pouquinho assim, esse fingimento, essa hipocrisia. Agora, se a gente quiser ser transformado, a gente vai ter que tirar a máscara e ir diante de Deus, como nós de fato somos, sem esconder, sem camuflar nada. E aí a Bíblia diz, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é Espírito. Nós só vamos ser transformados de glória em glória e a cada dia nos tornarmos mais parecidos com o Senhor, o dia que, sabe, tiramos a máscara, o fingimento, vamos lá como realmente somos, vamos lá com sinceridade diante de Deus, amém? Aí Deus pode nos transformar. Diferente disso, não seremos transformados. Se eu estou sendo fingido, hipócrita, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Pelo contrário, estou irritando a Deus, acendendo a ira de Deus contra a minha vida. Meu irmão, se eu estou sendo fingido, hipócrita, é isso que eu estou plantando para que os meus filhos sejam assim, para que os meus netos sejam assim. Olha que coisa terrível. Amém? Então, que a gente possa abandonar todo tipo de fingimento, principalmente no que diz respeito ao amor e no que diz respeito à fé. E possamos amar de fato, de verdade, e possamos ter uma fé genuína, uma fé verdadeira. Amém, igreja? Uma fé que vai inspirar outras pessoas em nome do Senhor Jesus. E aí sim, nós estaremos sendo sábios e estaremos edificando a nossa casa, o nosso lar com sabedoria. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus.